O oceano esconde segredos fascinantes que, após tempestades, acabam surgindo nas praias. Hoje você vai conhecer os achados mais incríveis já encontrados na areia. Número 1. Os blocos misteriosos com a inscrição Shipper. Durante vários anos, moradores de cidades do norte da Europa encontraram blocos de borracha estranhos trazidos pelo mar. Todos tinham uma única palavra gravada: Shipper. Tudo começou em 2012, quando Tracy Williams, de Cornwall, na Inglaterra, achou uma placa de borracha medindo 30 por 40 centímetros. Poucos dias depois, encontrou outra igual. Intrigada, começou a investigar na internet, mas não achou nada. Ao postar nas redes sociais, outras pessoas de países como França, Alemanha, Irlanda e Países Baixos responderam dizendo terem encontrado blocos idênticos. Alguns dos primeiros registros desses blocos datam dos anos 1990, na França. Cientistas descobriram que eram feitos com resina endurecida da árvore gutapercha, da Ásia e Oceania. Esse tipo de material tinha cerca de 100 anos, o que gerou teorias bizarras, incluindo a possibilidade de serem parte da carga do Titanic. Mas quem chegou mais perto da verdade foi Aaron James, de apenas 13 anos, com a ajuda de seu professor de geografia, Tim Gulfstream. Eles descobriram uma antiga fábrica na Indonésia chamada Shipper, ativa até os anos 1940. A peça final do mistério surgiu quando os dois souberam que, em maio de 1917, um navio japonês que transportava essa carga foi afundado por um submarino alemão perto das Ilhas Scilly. O mistério estava resolvido. Número 2. A descoberta do crânio de morsa de 5 milhões de anos. Em 2011, Forrest Shepard, um garoto de 13 anos da Califórnia, encontrou na praia de Santa Cruz um crânio fossilizado de uma morsa pré-histórica. Ele sempre gostou de caçar fósseis, mas só havia achado conchas, dentes de tubarão e ossos de baleia. O crânio estava preso a uma enorme rocha e foi cuidadosamente extraído. A espécie era desconhecida da ciência e foi batizada de Valentius shiri, em homenagem ao jovem. Diferente das morsas atuais, essa não tinha dentes, mas possuía presas enormes e era bem maior que as espécies modernas. Número 3. O enigmático boneco gigante de Lego que surgiu na praia. No mês de outubro de 2011, um morador da cidade de Sarasota, no estado da Flórida, entrou em contato com a polícia local para relatar um acontecimento, no mínimo inusitado. Segundo ele, um homem havia sido encontrado na areia da praia de Siesta Key, aparentemente trazido pelo mar. Mas ao se aproximarem, os policiais perceberam que não se tratava de uma pessoa de verdade, e sim de um enorme boneco com aparência de brinquedo. O boneco era, na verdade, uma versão gigante de um minifigure da marca Lego, medindo cerca de 2,5 metros de altura. Ele vestia uma calça vermelha e uma camiseta com os dizeres "No real than you are", não mais real do que você. Nas costas trazia a inscrição Ego Leonard, o que levou muitas pessoas a pensarem que esse era o nome do personagem. Esse, no entanto, não foi um caso isolado. Outras figuras idênticas já haviam aparecido anteriormente em praias de países como os Estados Unidos, Países Baixos e o Reino Unido. Todas elas traziam a mesma inscrição nas costas, como uma espécie de assinatura artística. A própria empresa Lego se pronunciou publicamente, esclarecendo que não tinha qualquer envolvimento com os bonecos gigantes. Mais tarde, descobriu-se que eles eram obras de arte criadas por um artista misterioso que usava o pseudônimo Ego Leonard. Segundo especialistas em arte contemporânea, o nome por trás dessa identidade provavelmente é o do artista holandês Leon Kier. O primeiro boneco foi encontrado em agosto de 2007, nos Países Baixos, e o último apareceu em 2015, na Áustria. Desde então, o artista interrompeu essas instalações curiosas, deixando um legado de mistério e criatividade. Número 4. Pegadas pré-históricas de neandertais descobertas na Espanha. Durante uma caminhada pela praia de Matalascanhas, em junho de 2020, 2 biólogos espanhóis se depararam com marcas peculiares no solo, deixadas após fortes tempestades que haviam atingido a região. Ao observarem mais de perto, perceberam que se tratava de pegadas humanas profundas e bem preservadas, algo muito raro de ser encontrado em ambiente costeiro. Diante da descoberta, decidiram iniciar uma investigação científica mais aprofundada. Com a ajuda de arqueólogos e paleontólogos,
Foi possível determinar que aquelas pegadas datavam de aproximadamente 150 mil anos atrás, o que significa que foram deixadas por neandertais que habitaram a região muito antes da chegada dos humanos modernos. Ao todo, foram identificadas 87 pegadas, sendo que 37 estavam em excelente estado de conservação, permitindo aos cientistas analisar detalhes como a forma dos pés e o tamanho dos indivíduos. As medidas variavam entre 12,5 e 28 centímetros de comprimento, o que indicava uma diversidade de alturas entre os indivíduos, estimada entre 1,5 metro e pouco mais de 1 metro. Essas variações sugeriam que havia tanto adultos quanto crianças entre os neandertais que andaram por ali. Pela disposição das pegadas, os pesquisadores acreditam que os adultos estariam caçando moluscos nas águas rasas, enquanto as crianças brincavam, pulavam e até dançavam pela praia, deixando registros involuntários de sua presença ancestral. Número 5. A trágica jornada e o destino do navio Lady Elizabeth. O Lady Elizabeth era um imponente navio do tipo Iron Bark, com um deslocamento de 1.155 toneladas, construído na Inglaterra no ano de 1879. Durante décadas, a embarcação cruzou os mares do mundo transportando diversos tipos de carga. Mas tudo mudou no dia 4 de dezembro de 1912, quando o navio enfrentou uma violenta tempestade ao redor do temido Cabo Horn, na América do Sul. A força do mar foi tanta que 4 membros da tripulação foram levados pelas ondas e jamais encontrados. O navio também sofreu danos severos, incluindo quebras nas estruturas do convés e na quilha. Diante da situação crítica, o capitão decidiu desviar a rota e seguir para as Ilhas Malvinas, em busca de reparos. No entanto, a cerca de 24 quilômetros do porto de Stanley, o Lady Elizabeth colidiu com rochas submersas e ficou seriamente avariado, impossibilitado de navegar novamente. Posteriormente, o navio foi comprado por uma empresa especializada em embarcações danificadas e passou a ser utilizado como armazém flutuante. Em 1936, uma nova tempestade o arrancou de seu ancoradouro e o fez derivar até chegar à enseada conhecida como Whalebone Cove, onde permanece até hoje. Apesar de sua história trágica, a estrutura do Lady Elizabeth ainda se encontra em condições surpreendentemente boas. Seu bote salva-vidas e a manivela principal da âncora foram preservados. O atual proprietário tentou transformar o navio em um museu flutuante, mas não conseguiu financiamento, e o Lady Elizabeth continua balançando suavemente nas águas, como uma cápsula do tempo ancorada no presente. Número 6. A invasão de bananas verdes nas praias holandesas. Em 2007, os habitantes das ilhas holandesas Terschelling e Ameland testemunharam uma cena tão curiosa quanto cômica. As praias foram completamente tomadas por milhares de bananas verdes, que surgiram de forma inesperada depois de uma tempestade intensa. Inicialmente, ninguém sabia como reagir nem de onde vinham tantas frutas. A princípio, alguns moradores pensaram que fosse um caso de poluição incomum ou mesmo uma pegadinha. Mas logo, o funcionário público Gozabea explicou a situação. Durante a tempestade, um navio cargueiro que transportava bananas vindas de Cuba teve parte de sua carga perdida no Mar do Norte. Ao todo, 6 grandes contêineres contendo bananas imaturas caíram no oceano e depois da tempestade, as ondas os empurraram até a costa das ilhas. As autoridades, em conjunto com os moradores, decidiram recolher as frutas e doá-las a zoológicos da região. No entanto, antes de confirmar a doação, consultaram a seguradora marítima responsável, que recomendou que os frutos não fossem consumidos por humanos nem por animais sem a devida análise, já que haviam ficado expostos à água salgada. Embora os moradores estejam acostumados a ver objetos estranhos sendo arrastados para a areia após temporais, esta foi a primeira vez que uma invasão de bananas foi registrada. Número 7. A aparição assustadora do peixe-futebol em praia californiana. Na sexta-feira 13, uma data já carregada de simbolismo e superstições, visitantes do Parque Crystal Cove, localizado na Califórnia, encontraram algo que parecia saído diretamente de um filme de terror. Um estranho animal marinho de cor preta e formato redondo com cerca de 40 centímetros de diâmetro estava estendido na areia. A cena chamou a atenção de todos. Muitos visitantes se aproximaram para fotografar o monstro desconhecido. Com o passar das horas,
Biólogos identificaram o animal. Tratava-se de um peixe-futebol, uma rara espécie de tamboril abissal. Esses peixes vivem em profundidades superiores a 1.000 metros nas regiões mais escuras e inexploradas do oceano. Possuem corpos arredondados, semelhantes a bolas, e uma boca gigantesca com fileiras de dentes afiados. Um de seus traços mais marcantes é o apêndice luminoso que se projeta da cabeça, usado como isca para atrair presas em meio à escuridão total. As fêmeas são muito maiores que os machos, podendo atingir 60 centímetros, enquanto os machos são bem menores e menos ameaçadores. Devido à sua vida nas profundezas e comportamento recluso, é extremamente raro encontrar um exemplar desses na superfície. Só aparecem nas praias quando morrem e são trazidos pelas marés. Número 8. Megalodon. O tubarão gigante que ainda assombra com seus dentes. Os megalodons foram, sem dúvida, alguns dos predadores mais aterrorizantes que já habitaram os oceanos da Terra. Esses tubarões colossais podiam atingir até 18 metros de comprimento e dominaram os mares até cerca de 3 milhões de anos atrás. Seu nome tem origem grega e significa dente gigante, o que faz jus às impressionantes peças fossilizadas que ainda hoje são encontradas por colecionadores e paleontólogos. Um único dente podia medir mais de 11 centímetros, tornando essas criaturas caçadoras formidáveis, capazes de devorar praticamente qualquer animal marinho. Em 2022, a pequena Molly Sampson, uma menina de apenas 9 anos, encontrou um desses dentes enquanto caminhava com seus pais na costa de Maryland. Fã de fósseis desde muito jovem, ela havia ganhado de presente um traje especial de mergulho no Natal, o que permitiu que explorasse áreas mais frias com segurança. No dia seguinte ao presente, foi à praia e encontrou o dente de aproximadamente 12 centímetros. Em vez de guardá-lo como lembrança, Molly e seus pais decidiram doá-lo a um museu marítimo local. O mais impressionante, o dente foi achado dentro da água sem necessidade de escavação. Número 9. Peixes lanceta aparecem mortos nas praias dos Estados Unidos entre os habitantes das profundezas do oceano. Poucos são tão enigmáticos quanto os peixes lanceta. Esses animais marinhos vivem em regiões abissais, geralmente a mais de 2.000 metros de profundidade, o que torna praticamente impossível avistá-los em ambientes costeiros. No entanto, em anos recentes, vários exemplares começaram a surgir mortos nas praias da costa oeste dos Estados Unidos. Em maio de 2023, uma moradora do estado do Oregon publicou no Twitter a foto de um peixe com corpo alongado, boca larga e olhos penetrantes. Outros usuários logo identificaram o animal como um peixe lanceta. Depois disso, vários casos semelhantes foram registrados em outras áreas costeiras. Cientistas ainda não têm uma explicação definitiva para o fenômeno, mas especulam que esses peixes possam estar abandonando as profundezas voluntariamente por algum motivo ainda desconhecido, vindo a morrer próximos à costa. Esses animais podem atingir até 2 metros de comprimento, possuem dentes afiados e uma nadadeira dorsal alta. São considerados predadores ferozes no ambiente abissal. Apesar disso, não tem valor comercial, já que sua carne gelatinosa é pouco saborosa e difícil de aproveitar. Número 10. Troncos gigantes e enigmáticos levados pelo mar. Após uma forte tempestade que atingiu a costa da Califórnia, um homem se deparou com uma visão impressionante ao caminhar pela praia. Um gigantesco pedaço de madeira, também conhecido como driftwood, havia sido lançado à areia pelas ondas. O tronco era tão imenso que chamava a atenção de longe, com um diâmetro estimado em aproximadamente 2 metros. O homem, surpreso com o tamanho do objeto, não resistiu e registrou o momento com fotos e vídeos. Apesar de sua aparência curiosa e da vontade de deixá-lo ali como um atrativo natural, o tronco era grande demais para permanecer na praia sem causar riscos ou obstruções. Por isso, ele entrou em contato com os serviços responsáveis pela limpeza costeira. Poucos dias depois, equipes especializadas foram enviadas ao local para remover com segurança o enorme pedaço de madeira, garantindo a preservação da paisagem e a segurança dos visitantes da praia. Número 11. A misteriosa criatura apelidada de The Blob. No mês de novembro de 2023, uma mulher que passeava pela praia de Queens Rocks, na Austrália Ocidental, encontrou um ser curioso e de aparência incomum, com formato arredondado e textura estranha.
Intrigada, ela tirou fotos da criatura misteriosa e publicou nas redes sociais, tentando descobrir do que se tratava. Rapidamente, outros moradores locais comentaram que já haviam visto esse animal antes, e alguns, inclusive, relataram terem levado choques ao entrar em contato com ele. O animal era, na verdade, uma raia elétrica conhecida como Coffin Ray, ou peixe numb, capaz de gerar descargas elétricas de até 200 volts para se defender ou capturar suas presas. Uma pessoa chegou a contar que viu um polvo tentar atacar a raia, mas acabou sendo eletrocutado e morto instantaneamente. Essa espécie é nativa da Austrália, vive em profundidades de até 80 metros e raramente ultrapassa os 40 centímetros de comprimento. Apesar do seu tamanho modesto, é um predador voraz que se alimenta de peixes ósseos que vivem no fundo do mar. Número 12. O maior fóssil de ictiosauro encontrado no Reino Unido. No início de 2021, enquanto realizava trabalhos de paisagismo no reservatório Rutland Water, no condado inglês de Rutland, o funcionário Joe Davis fez uma descoberta surpreendente. Ao notar saliências estranhas no fundo do lago, ele suspeitou que poderiam ser fósseis de alguma criatura antiga. A equipe do parque iniciou uma escavação cuidadosa e, com o tempo, ficou claro que se tratava dos restos fossilizados de um enorme réptil marinho. Paleontólogos da Universidade de Manchester foram chamados e confirmaram que os ossos pertenciam a um ictiosauro, com cerca de 10 metros de comprimento. Esse achado foi considerado uma descoberta sensacional, por ser o esqueleto mais bem preservado e completo dessa espécie já encontrado em solo britânico. Os ictiosauros viveram há mais de 180 milhões de anos. Eram répteis adaptados à vida marinha e possuíam um corpo semelhante ao de golfinhos, com grandes olhos e nadadeiras. Embora o tamanho médio variasse entre 2 e 4 metros, já foi descoberto um fóssil com impressionantes 23 metros de comprimento. Número 13. Melancia com pregos e símbolos misteriosos causa pânico nos Emirados Árabes. Em 2016, moradores da cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, encontraram um objeto inusitado na praia de Al-Khan. Uma melancia com inscrições estranhas na casca e vários pregos e alfinetes cravados por toda a fruta. Assustados com o achado incomum, os moradores chamaram imediatamente a polícia, que, ao analisar o objeto, considerou que poderia se tratar de um item usado em rituais de feitiçaria. Por precaução, solicitaram a presença de líderes religiosos locais que realizaram cerimônias de purificação no local. Após os rituais, a fruta foi cuidadosamente cortada. Os objetos metálicos foram removidos e a casca com as inscrições foi separada para análise. Até hoje, os símbolos não foram decifrados, e muitos acreditam que podem ter sido colocados apenas como brincadeira. No entanto, a população local não achou graça, tratando o episódio com bastante seriedade. Número 14. Telefones do Garfield invadem praias francesas por décadas. Por quase 30 anos, moradores da região da Bretanha, na França, testemunharam um fenômeno curioso. Telefones de brinquedo com a forma do famoso gato Garfield apareciam em grande quantidade nas praias locais. Esses objetos, que deveriam ser encontrados apenas em lojas ou quartos infantis, eram vistos com tanta frequência que a cada ano cerca de 200 unidades precisavam ser recolhidas das areias. Por muito tempo, ninguém sabia de onde vinham. A resposta só veio quando René Morvan, um habitante da região, resolveu revelar um segredo que guardava desde os anos 1990. Ele contou que, enquanto explorava a costa, encontrou um container submerso cheio desses telefones, mas ficou com medo de contar às autoridades, achando que poderia ter infringido alguma lei. Após tantos anos, finalmente decidiu revelar o paradeiro da carga perdida aos voluntários locais. Assim, o mistério dos Garfields plásticos foi finalmente solucionado. Número 15. Tubulações colossais aparecem em praia inglesa após tempestade. No ano de 2017, os moradores do litoral de Norfolk, na Inglaterra, ficaram impressionados com o que o mar trouxe à costa depois de uma tempestade. 4 imensos tubos de plástico haviam sido arrastados até a praia. O menor deles media 200 metros de comprimento, enquanto o maior impressionava com seus 480 metros, quase 5 vezes a altura do Big Ben. Diante do espanto geral, surgiram diversas teorias sobre sua origem. As autoridades logo esclareceram que os tubos haviam sido fabricados na Noruega
e seriam transportados até a Argélia para uso industrial. Contudo, durante o reboque no mar, eles se soltaram e ficaram à deriva até chegarem à Inglaterra. Felizmente, os tubos não representavam risco ambiental e logo foram removidos por empresas especializadas. Antes disso, alguns moradores aproveitaram para subir neles e tirar fotos, registrando o evento em comum. Número 16. Navio fantasma Thaya. Aparece misteriosamente na África. Em 2016, moradores da costa da Libéria ficaram surpresos ao ver um enorme navio cargueiro encalhado na praia. Era o Thaya 1, uma embarcação registrada no Panamá, que apareceu sem tripulação nem sinais de atividade a bordo. As autoridades locais realizaram uma inspeção detalhada e não encontraram ninguém. O navio estava completamente abandonado. Depois de investigar, descobriram que ele havia sido visto pela última vez na Gâmbia, 2 semanas antes, e que deveria seguir para Darar. A principal teoria era que o proprietário do navio havia falido e, sem dinheiro para pagar a tripulação, teria deixado o navio à deriva. No entanto, sinais de saque indicavam que piratas poderiam ter invadido a embarcação. A pirataria ainda é uma ameaça real na costa oeste da África, apesar da redução das atividades nos últimos anos devido à queda do preço do petróleo e conflitos armados. Assim, não se descarta a possibilidade de que a tripulação tenha sido capturada ou até mesmo morta. Número 17. Um crânio de dragão aparece na costa jurássica da Inglaterra. Caminhar por uma praia e de repente encontrar um crânio de dragão gigante pode parecer cena de filme. Mas foi exatamente o que aconteceu na costa jurássica, em Dorset, na Inglaterra. A escultura, com 13 metros de comprimento, foi criada como parte de uma campanha promocional da série Game of Thrones. 3 escultores trabalharam por 2 meses para criar a peça, que parecia incrivelmente realista. A costa jurássica foi escolhida por ser um local famoso por descobertas de fósseis da era dos dinossauros e o crânio encaixava perfeitamente na paisagem. O impacto visual da escultura foi tão forte que muitos visitantes acreditaram, ao menos por alguns instantes, que estivessem diante dos restos de uma criatura mitológica de verdade. Número 18. Monstro com tentáculos móveis era, na verdade, madeira viva. Um pescador da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, teve um grande susto ao encontrar um objeto estranho durante uma pescaria na praia de Muriwai. De longe parecia um monstro marinho, cheio de tentáculos e coberto por uma carapaça branca. Ao se aproximar, notou que os tentáculos se mexiam de forma constante. Outros banhistas também viram a criatura e publicaram fotos nas redes sociais. Rapidamente, internautas começaram a especular o que seria aquilo. Alguns achavam que era um animal desconhecido das profundezas, mas especialistas esclareceram o mistério. Era um pedaço de madeira flutuante tomado por cracas do tipo gooseneck barnacles. Esses crustáceos se fixam em objetos através de apêndices e recebem esse nome por seus cascos se parecerem com bicos de ganso. Curiosamente, em países como Espanha e Portugal, são considerados iguarias conhecidas como percebes. Essas descobertas incríveis mostram como o mar pode ser um verdadeiro baú de surpresas, de fósseis pré-históricos a mistérios modernos que desafiam a lógica. Cada objeto que chega à areia carrega uma história que atravessou décadas, séculos ou até milhões de anos, esperando apenas ser descoberta por alguém curioso o suficiente para perguntar: o que é isso? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!